Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. E o Flamengo ainda tem chance de ser campeão brasileiro? Já vai aqui nos comentários e escreve aqui nos comentários a sua opinião, o seu palpite. O Flamengo hoje empatou com o Ceará. O Dorival Júnior está sim fazendo um excelente trabalho no Flamengo, mas hoje falhou pelo fato da escalação ter escalado aí um time, praticamente o time alternativo do Flamengo, sendo que a próxima partida será contra o Vélez e praticamente o Flamengo já está classificado para a final, porque o Vélez, por exemplo, perdeu a partida que fez pelo Campeonato Argentino recém agora. Perdeu para o Flamengo e perdeu a partida no Campeonato Argentino. E já vai vir agora enfrentar novamente o Flamengo fora de casa. Então era uma oportunidade para o Dorival Júnior ter escalado aí força máxima. E foi isso que os comentaristas falaram e debateram sobre se o Flamengo ainda tem chances de ser campeão brasileiro. E eu gostaria que o torcedor do Flamengo escrevesse aqui embaixo nos comentários a sua opinião, seu palpite. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, créditos desse vídeo eu deixo ao canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora para mais um vídeo do Mengão. Eu esperava ainda mais uma decisão do Dorival pontual. Olha, hoje é para colocar a diferença em 5 pontos e vamos ver o que acontece depois. Hoje a prioridade do Flamengo era ter colocado a melhor equipe e saído de campo com 5 pontos atrás do Palmeiras. Não colocou, empatou. E eu acho que a frustração do flamenguista deve estar enorme, porque não se desperdiça chances como essas contra uma equipe tão competitiva como é o Palmeiras. Mas essa frustração é maior com o Dorival ou com os jogadores? Para mim, com os jogadores. Por quê? Jogadores do Flamengo muito abaixo hoje. O próprio Gabigol, que entra como titular, desperdiçando chances novamente. Marca o gol, mas ainda assim abaixo. Vitor Hugo, que vinha sempre bem numa batida boa, hoje também vai mal. Os atacantes, o Cebolinha chutou no travessão, mas ainda muito pouco. O Flamengo travado. O primeiro tempo do Flamengo, desse time alternativo, ou pelo menos reserva que o Dorival tem usado no Campeonato Brasileiro. Isso não seria desgaste? Também. Não seria desgaste? Mas que desgaste, está jogando uma vez por semana. Mas esses jogadores se desgastam também. Perfeito, mas o Ceará também. Tem um lado emocional também, de disputa, jogo competitivo. Mas quem desperdiçou um tempo inteiro, aí eu concordo com o Brelha. Eu também concordo que se o Dorival não entrou com o melhor depois de fazer 4-0 no Vélez, ele não vai entrar nunca. Eu também concordo que nos jogos contra Palmeiras e Botafogo, ele já tinha uma amostragem de que nem todo dia é dia santo. Esse time contra o Palmeiras não conseguiu a vitória e o Dorival até foi muito criticado por isso. Eu acho, por exemplo, hoje o resultado de hoje pior do que não ganhar do Palmeiras. A despeito da diferença de pontos, porque o Palmeiras tinha dado a brecha. Né? Porque o Flamengo, a gente sabe o que o Flamengo é capaz de fazer nesse campeonato. Sim. A grande questão é o Palmeiras escorregar. E nós falamos sobre isso aqui, né? Logo depois do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Então, sobre o Palmeiras deu a brecha, inverteu-se a expectativa. Exato. A gente geralmente fala do Flamengo jogar e do Palmeiras escorregar. A hora que o Palmeiras escorrega antes, o Flamengo não joga? É isso. Agora, o Brelha tocou num ponto. Os jogadores que o Dorival escalou, por desgaste ou por momento técnico que não é dos melhores em relação ao Gabigol, por exemplo, eles desperdiçaram um tempo de jogo inteiro. No primeiro tempo, o Flamengo inexistiu. Foi o pior desse time no Campeonato contra-ataque. Foi. Tomou um gol em contra-ataque de uma maneira assustadora, dos tempos do Renato. Era o time do Renato que tomava gol desse jeito aí. É um contra-ataque pavoroso. No segundo tempo, quando quis jogar, não deu tempo. A minha opinião é a seguinte, acho que aí tem duas coisas. A primeira é a possibilidade de entrar para a história de uma maneira inédita e única, que é ganhar os 3 campeonatos. Aliás, tem vários programas gravados aqui nos quais eu disse que isso é impossível. E você pode olhar para essa questão de duas maneiras, né? Nos últimos anos, times fizeram algo muito próximo, ganharam 2 campeonatos. Né? Flamengo em 19, Palmeiras em 20, Atlético Mineiro em 21. O Atlético ficou perto aí. Exato, ficou a uma semifinal. Ficou a um jogo de disputar o 3º título, né? E terminou invicto, o campeonato foi eliminado. Exato, e não perdeu, né? Foi na regra do gol fora, etc. Você pode olhar para isso de duas maneiras, em relação a essa possibilidade da façanha. Bom, nos últimos 3 anos, os times fizeram algo próximo. Então realmente não dá para fazer. Se esses times aí não conseguiram, não vai ser possível. Ou está batendo na trave, primeiro com o Flamengo, depois com o Palmeiras, depois com o Atlético. Então, acho que existe diante do Flamengo hoje a possibilidade de fazer algo verdadeiramente histórico. Ganhar os 3 troféus.
Está na final, né, de 2 competições. Acho que ninguém discute Copa do Brasil e Copa Libertadores, pela vantagem colocada nos primeiros jogos. E o Palmeiras abriu a porta. Aliás, o Palmeiras vem abrindo a porta há algumas rodadas. Nessa rodada especificamente, o Palmeiras jogou um dia antes do Flamengo. Ontem à noite era, se vencermos, o Ceará cai para 5 pontos essa diferença. E caindo para 5 pontos no momento em que o Palmeiras não está na sua melhor fase, não joga o seu melhor futebol, foi derrotado na Arena da Baixada, isso tem repercussões na confiança, na maneira de jogar, nas decisões tomadas. Isso vira uma outra conversa. Com 5 pontos, é mais um escorregão numa rodada em que o Flamengo vence e o campeonato passa a ser uma questão de 2 pontos. E aí, de fato, é uma corrida de 2 times, indiscutivelmente, com as mesmas possibilidades. 13 rodadas hoje faltam, né? Quando isso aconteceria? Ninguém pode cravar. E um detalhe, André, só para completar o que você está dizendo, desculpa te interromper. Depois de terça-feira, o Palmeiras se concentra no Brasileiro. Ninguém sabe até quando o Palmeiras vai jogar menos do que pode, o que tem acontecido em algumas rodadas. Concordo. E o Flamengo, nessa circunstância de perseguidor, ele não pode se limitar a fazer o campeonato dele. Eu vou fazer o meu campeonato aqui, vou tomar as decisões, né, naquilo que eu acho naquilo que eu acho razoável. O Palmeiras ontem convidou o Flamengo a chegar a 5 pontos. Uma diferença que poderia ter crescido para 12 se o Palmeiras tivesse vencido o Flamengo em casa há algumas rodadas. Essa oportunidade não poderia ser perdida. E foi perdida. Por quê? Quando a porta está aberta, a minha opinião é, um time com o elenco que o Flamengo tem e na situação que o Flamengo está nas 2 Copas, eu vou garantir, com todas as minhas capacidades, que eu vou vencer o Ceará no Maracanã. E o Flamengo não fez isso. E aí eu não vou dizer que foi o Dorival, se foi a comissão técnica, se foi a diretoria de futebol, se os jogadores em campo não corresponderam, porque tudo está entrelaçado. O Marcos Braz, depois da vitória espetacular, maravilhosa sobre o Vélez Sarsfield na Argentina, disse, acho que agora a nossa ambição é correr atrás do Campeonato Brasileiro. E não foi o que o Flamengo fez. O Flamengo, não estou dizendo que foi o Dorival, nem o próprio Braz, nem o grupo de jogadores. O Flamengo não correu atrás do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Eu vou com o Breler. Breler, eu te interrompi quando você ia falar a respeito dos jogadores também e tudo mais, então, se você quiser seguir a partir dali. E só uma coisa que eu jogo aqui na bancada e para quem está acompanhando como conta, quando o André falou, faltam 13 rodadas. Eu acho que o Palmeiras faz uma conta diferente. Em função dessa diferença de pontos agora, para o Palmeiras, faltam 11 rodadas para acabar o campeonato, né? Porque, não é, André? São 7 pontos a diferença, né? Então, a cada rodada que passa para o Palmeiras, o campeonato está mais próximo do fim. Claro, e hoje só para concluir, hoje a discussão qual é? Realmente, quando você chega a uma distância estabelecida pelo líder de 9 pontos, ao redor de 10 pontos, é preciso que tudo dê errado. Tudo dê errado para esse líder e tudo certo para quem está perseguindo. Principalmente quando o líder é uma bela virada, equipe. Para a virada acontecer. Então, tá vendo? O Palmeiras está aí. Tô dizendo a leitura agora. Tá aí, Palmeiras desperdiçando pontos nas últimas rodadas, empatou com o Fluminense, empatou com o Red Bull Bragantino e o Flamengo tropeçou em casa contra o Ceará. Acontece essas coisas, aí 7 pontos. 7 pontos ainda é né? Imaginem se no momento atual, com o Flamengo, como está, e o Palmeiras. Mais se defendendo, mais controlando, mais se protegendo nas partidas do Campeonato Brasileiro, ficaria 5 pontos. Seria uma conversa bem diferente. Breler, a matemática, o jogo e depois nós vamos falar das expulsões. E olhando a tabela também, a situação do Flamengo é muito difícil, porque o Palmeiras tem Juventude, lanterna do campeonato em casa, e ali com os olhos totalmente voltados para o Campeonato Brasileiro, independentemente do que acontecer na Libertadores. Concordo. Depois o Santos em casa, que também não é um time que está disputando lá em cima. E o Flamengo agora vai pegar o Goiás e depois tem clássico contra o Fluminense. E não tem centroavante contra o Goiás. Exato. Não tem o Lázaro, não tem o Gabigol e não tem o Pedro. Sem Pedro, Gabigol e Lázaro. Então, é uma missão complicada até para o treinador conseguir manter esses caras mobilizados nas 3, sabendo que você tem mais possibilidades nas Copas. Isso daí é indiscutível. O Dorival pega o Flamengo com 13 pontos de distância para a liderança.
ele baixa essa diferença para 7 e chega à vice-liderança do campeonato. Mas ainda assim não é o suficiente para o Flamengo olhar e falar, pô, esse negócio está viável, aqui a gente tem chance. E a opção do Dorival, desde que ele chegou, eu vou garantir, o André usa essa palavra, né? E até é muito difícil para o treinador pensar, pô, com o time titular eu estou garantindo a vitória? Difícil. Se jogasse nessa rotação, provavelmente não ganharia. Foi uma rotação abaixo. E com os titulares, ele ainda corre o risco de perder gente para quarta-feira, para o jogo da Libertadores. Então, a opção do Dorival, desde o princípio, é fechada internamente em guardar os melhores para as Copas. Tem dado certo porque ele conseguiu resgatar um Flamengo desacreditado na temporada, que no Brasileiro, quando o Dorival chega, o torcedor rubro-negro já dava ali como perdido. Ele, vamos tentar ou Copa do Brasil ou Libertadores. Dorival consegue atacar as duas, usando essa fórmula. Então, na cabeça dele, no lugar dele, é difícil fazer diferente também, mesmo com o Flamengo tendo chance. Eu acho que você tem um ponto. Eu só não concordo com o risco de perder gente para quarta-feira. Se o Flamengo tivesse vencido o Vélez fora por 1-0, por 2-0, por 3-0, eu entenderia... Olha, todo jogo de Libertadores é um jogo que tende a ficar tenso, tende a ficar sério e complicado, especialmente no confronto Brasil e Argentina, especialmente quando vale vaga na final, mas 4-0... O atual grupo do Flamengo é incapaz de colocar em campo uma equipe que perca de 4-0 para o Vélez Sarsfield. E o do Vélez... Incapaz, é impossível. E o do Vélez é incapaz também de ganhar. Exato, pode até perder. E aí, é preciso levar a sério, é evidente, também não me entendam mal. O Flamengo tem que tratar a volta contra o Vélez com a maior seriedade possível. Sim. Mas ele não precisaria estar preocupado com esse jogo hoje às 11 horas da manhã. É só isso que eu acho. Ali eu acho que ele se preocupou menos com o Vélez e mais com a sequência de supostamente entrar com... É o que o Vitor Pereira tem adotado no Corinthians. Eu evito de entrar com dois jogos em sequência para preservar os jogadores de lesão. Certo. E aí o Dorival pensando quanto a isso, em evitar perder alguém por um mês, mas 2 se ou ele estivesse fazendo isso rotineiramente, jogado jogos em seguida, eu entenderia. Mas não tem acontecido, você tem jogado uma vez por semana. Mas porque o Dorival tem feito esse rodízio. Perfeito. Para preservar os caras. A gente acabou de hoje falar... ele manteve. Como se no contexto nada tivesse mudado. Como se o Palmeiras tivesse vencido o Red Bull e, não vamos colocar diferença nessa rodada. Porque nesse momento um valor mais alto se alevanta. Assim. Era questão de encostar no Palmeiras. Exato. Isso é maior do que tudo nesse momento. O André falou, Libertadores pode acontecer. Acontece quando você tem aquele River e Palmeiras, que foi 3-0 para o Palmeiras lá. O River ameaçou devolver aqui, ali é natural. Agora, em relação ao Vélez, não tinha essa sombra. Não tinha. Eu acho que o que faltou, o Breler falou em mobilização. Hoje faltou mobilização de todo mundo. Do Dorival na hora de escalar, dos jogadores que tiveram a chance de entrar em campo, que desperdiçaram 45 de 90. É muito sério, falta mobilização hoje, é muito sério, não é possível isso. Faltou mobilização hoje. Acho que achavam que só porque o Maracanã estava lotado as coisas iam acontecer naturalmente. Olha, todo mundo falou do Flamengo do Dorival, o único que não falou até agora foi o próprio Dorival. Então, vou dar a palavra para ele também. E só com relação a Libertadores, já que o André tocou no nome aqui do Vélez Sarsfield, para trazer informação, o Vélez jogou ontem pelo Campeonato Argentino e perdeu de novo. Perdeu para o News Old Boys por 1-0. Tá pronto aí o Dorival para falar com a gente aqui no Linha? Então vamos lá, Dorival Júnior. O time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo. Nós enfrentamos hoje uma marcação muito definida, uma marcação forte, isso foi falado, foi alertado, nós trabalhamos inclusive em cima de tudo isso. Nós tivemos a necessidade de alterar porque, mesmo sendo um jogo muito bem detalhado em relação a tudo que poderia acontecer, o gol nós tomamos justamente numa jogada como essa. Criamos várias oportunidades e não tivemos apenas a possibilidade da definição do resultado. Nós temos que respeitar quando isso acontece, tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com a mesma busca que sempre foi. Daí o Dorival Júnior. É isso aí, nação. Então deixa a sua opinião nos comentários. Você acha que o Flamengo ainda tem chances de ser campeão brasileiro? Escreve nos comentários aí.
pra gente saber a opinião da torcida do Mengão, tá bom? Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, nos vemos no próximo vídeo.